Ainda no estudo do panorama do Novo Testamento, então começamos a abordar a introdução ao Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas também, ali entre 60 e 67, é um evangelho, como todos os outros, considerado anônimo. É o primeiro evangelho escrito por um gentio e é o único que tem uma destinação específica, Teófilo, que pode ser uma pessoa ou pode ser a todo aquele que se considera amigo de Deus. É o único que tem uma riqueza de detalhes que vai identificar uma orientação judaica. Então, apesar do escritor ser um gentio, é o único que vai ter uma riqueza de detalhes tamanha que vai indicar que o seu autor ele fez uma pesquisa, que o seu autor foi orientado, que o seu autor juntou peças que pudessem compor o que ele está escrevendo. É um evangelho predominantemente histórico, então ele vai relatar os fatos através das testemunhas oculares. Ele é um evangelho que vai identificar que o seu autor é uma pessoa estudada e de capacidade literária extrema, porque ele consegue explicar os maiores casos e utilizar inúmeras palavras diferentes. Então, vai identificar uma capacidade literária acima da normal e vai indicar que ele tem uma fluência muito boa no grego, porque ele não vai usar o grego koiné, o grego do povão. Ele vai usar um grego mais formal, um grego mais rebuscado, um grego mais polido, um grego mais técnico. Então vai identificar que esse autor ele tem um conhecimento acima do normal na própria linguagem grega, o que vai desqualificar um judeu. E esse autor ele é o mesmo que vai escrever Atos. Quando você olha para a introdução de Lucas e olha para a introdução de Atos, a única coisa que todo mundo concorda é que aquele que escreveu Lucas, fatalmente ele escreveu o livro de Atos também. É a mesma introdução, é o mesmo destinatário, é o mesmo modo de escrever, são as mesmas frases que se encontram dentro dos textos. Mas em Atos, ele chega e ele faz uma referência. Quando Paulo está indo para ser preso, vai ocorrer um naufrágio e aí os náufragos vão chegar e vão parar numa ilha. Nessa ilha, ele indica que houve certas pessoas que acolheram eles. E ele cita que essas pessoas são bárbaros. Então, normalmente, quando a gente olha para o bárbaro, a gente lembra de Conan, a gente lembra de algum gladiador, a gente lembra de alguém com uma tanga de panos e um grande machado. Mas, na realidade, o bárbaro que ele está se descrevendo aqui são todos aqueles que não são cultos, aqueles que não têm o conhecimento do grego, aqueles que não têm acesso às culturas e à técnica, tudo de mais moderno no mundo antigo, óbvio. Então, bárbaro. Essa pessoa é um bárbaro. Ela não sabe se expressar em grego, logo ela não tem acesso ao nível de cultura que foi passada nos escritos em grego. Isso que ele considerava um bárbaro, uma pessoa que não tinha acesso a esse tipo de cultura. Uma coisa interessante é que quando a gente olha para o texto escrito em grego, o texto era tudo em caixa alta, o texto não tinha acentuação, não tinha espaço, não tinha vírgula, não tinha pontuação. Então Paulo orienta que a carta ela seja lida em alta voz, porque isso facilitaria a leitura. Então imagine só, eu colocar um texto em português, todo ele escrito sem espaço, sem acento, sem vírgula, sem pontuação, sem nada que identifique qual são as pausas que têm que ser dadas. Era assim que o grego estava sendo escrito naquela época. Então, por exemplo, a leitura dessa frase aqui. Levem em consideração que o grego era uma linguagem escrita sem espaços e com seus caracteres em caixa alta. Logo, considere que nem todos estavam aptos a ler ou a escrever nesse idioma. Só que quando nós lemos isso, aquele que escreveu, ele lê, com uma certa dificuldade ele lê exatamente aquilo que ele quis dizer. Agora imagine alguém que não conhece o que o autor quer dizer. E todos os caracteres estão juntos. Então você não sabe se, por exemplo, o S de caracteres é integrante da palavra caracteres ou se esse S faz parte da primeira palavra seguinte, que nesse caso aqui é em. Seus caracteres em caixa alta. E como tem o S que termina a frase e o mesmo S poderia estar iniciando a seguinte, e aí ficaria caractere sem caixa alta, somente a leitura do contexto amplo vai identificar se aquele S pertence à frase ou à palavra que o antecede ou se ele é a primeira letra da palavra seguinte.
Esse é o problema do grego. Então, a pessoa tinha que realmente conhecer a língua para poder identificar o que o texto está ali. Então não bastava conhecer a palavra, ele tinha que saber se aquela letra fazia parte daquele conjunto de palavras ou se fazia parte do conjunto seguinte. E isso dificulta a leitura, porque você tem que levar sempre em consideração todo o contexto que está escrito. Essa era a dificuldade que as pessoas enfrentavam naquela época. Existe um outro modo da gente identificar que o autor da carta do Evangelho de Lucas é o próprio Lucas. E isso a gente pode fazer pelos escritos de Paulo. Uma vez que o escritor de Lucas é o mesmo que escreve Atos, a gente vai pegar e ler então Atos. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam. Precederam a quem? Ao escritor e a Paulo. Esperando-nos em Troade. Esperando quem? Esperando o escritor de Atos e Paulo. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então, aqui Paulo e o escritor de Atos dizem que algumas pessoas foram na frente, mas ele mesmo, o escritor e o próprio Paulo ficaram para trás. Eles só foram a posteriori para poder se encontrar com esses. E quando nós lemos isso, nós normalmente passamos batido e achamos que é o próprio Paulo que está narrando, mas não é. É uma terceira pessoa que não se cita. Essa terceira pessoa, ela cita o tempo todo que Paulo está acontecendo na vida de Paulo. Mas existe uma forma de nós identificarmos quem é. Porque nessa época de Atos 20, do 4 ao 6, ele estava preso. Ele é quando surgem as cartas da prisão. Então aqui a gente já tem duas, Colossenses e Filemão. E se pudermos utilizar a lista de cooperadores dos evangelhos que são citados em Colossenses e na própria carta de Filemão, nós poderemos chegar à probabilidade de quem é o autor dessa carta. Então vamos lá. O primeiro que nós podemos excluir é Tíquico, porque Tíquico está na lista de Atos 20, indicando que ele foi na frente, e só ficou para trás o próprio escritor e Paulo. Então o escritor não é Tíquico, porque Tíquico é citado como aquele que vai à frente e fica uma semana na frente de Paulo numa determinada região. Depois temos Onésimo. Onésimo é uma pessoa que Paulo vai citar na carta a Filemão, que ele o gerou enquanto estava em prisão, ou seja, enquanto ele estava naquela prisão. Antes disso, ele não gera. Onésimo, por ser preso, ele não deve ter acesso a uma cultura resbuscada do grego, um grego técnico, um grego intelectual, um grego formal, mas ele deve ter o grego koiné, o grego do povão. Então, provavelmente, ele não é autor. E outra coisa que vai contra ele ser autor é que ele vai ser o portador da carta a Filemão, porque ele vai entregar a carta a Filemão na esperança dele ser aceito de novo. Então, ele não segue com Paulo, até porque ele não está na lista de cima. Então, ele não vai ser testemunho ocular, não vai se juntar a eles depois. Aristarco é outro que nós podemos excluir, porque Aristarco ele vai estar na lista de cima daqueles que precederam Paulo e o autor. Outra coisa que vamos ter que excluir é Marcos. Marcos não pode ser o autor da carta, porque em Atos ele se cita na terceira pessoa. Então ele chega e fala que Paulo e Saulo levaram Marcos com ele. Então ele citaria, se ele fosse autor, Paulo e Saulo me levaram com ele. Mas ele cita Marcos como uma terceira pessoa diferente do autor. Então Marcos não é o autor da carta. Podemos fazer a mesma alusão para Jesus, porque Jesus é um nome tipicamente judaico. E o autor, tudo indica que é alguém que tem um conhecimento alto da linguagem grega. Um autor que não é judeu, mas que foi confrontado com o evangelho e foi até os judeus para verificar se aqueles fatos eram de fato como chegavam até ele. Então, sendo judeu, ele não utilizaria as pesquisas como ele fez. Então, Jesus pode ser excluído também. Bem, temos Epáfras. Epáfras é o responsável pela cidade de Colossos. É ele que anuncia o evangelho na cidade de Colossos. Não é Paulo que inicia a pregação na cidade dos Colossenses. Então, Epáfras, ele está próximo e ele vai até onde Paulo está preso para poder tirar uma dúvida com ele, ou algum esclarecimento, ou algum modo de agir e explicar melhor o evangelho. Mas acontece que ele fica preso também.
ali na cidade. E Paulo aproveita a oportunidade para escrever a carta aos Colossenses, segundo o que Epáfras falou que estava acontecendo. E Paulo escreve essa carta e entrega na mão de Epáfras, e Epáfras é o próprio condutor da carta. E ele não segue com Paulo em Atos 20, de 4 a 6. Provavelmente ele volta para a cidade de Colossos com a carta. Então ele também não é a pessoa que está junto com Paulo. Depois a gente tem Lucas e tem Demas. Demas a gente pode excluir com facilidade, porque Demas amou o presente século. Então só fica sobrando para a gente Lucas. E Lucas vai se encaixar perfeitamente, porque Lucas ele é um médico. E por ser médico, ele tinha que estudar o grego mais formal, o grego mais intelectual, o grego mais técnico, porque todos os relatos médicos, todos os alcances médicos estavam na língua grega e eram distribuídos ao longo do Império. Então nada melhor do que ele ter um acesso a um grego mais polido para poder ler e entender tudo aquilo que se falava do ramo médico, para ele poder exercer a sua própria profissão. Então é a indicação mais plausível. Atestam a autoria dele Clemente e Orígenes de Alexandria, Justino, o Marte do segundo século, Irineu de Mileto também vai dizer que ele é autor, e Eusébio de Cesareia vão alegar que o autor da carta a Lucas é o próprio Lucas, companheiro de Paulo, o médico amado. Além desses, a gente pode citar Tertuliano de Cartago, que viveu no segundo século e também atesta isso. Então Lucas está preocupado o tempo todo em descrever os fatos que estão acontecendo. Ele é um médico, ele é da cidade de Antioquia, e ele é sírio por natureza, grego por fala e médico por profissão. Então quando nós olhamos para ele, nós vamos ver algumas coisas que indicam que o autor não se dirigia a judeus. A primeira coisa é que o Antigo Testamento e as profecias não são amplamente citados. Ele não está preocupado em chegar e fazer nenhum link com o Antigo Testamento ou nenhum link com as profecias do Antigo Testamento. Ele está preocupado em explanar quem é Jesus e que em Jesus nós encontramos o homem perfeito. Ele está preocupado em citar os fatos contemporâneos, aquilo que as testemunhas oculares alegam que o Messias fez. E com isso ele vai chegar e dar grande profundidade à doutrina do Espírito Santo. E vai citar o que o Espírito Santo pode fazer no homem natural. E que por intermédio da ação do Espírito, aquilo que o judeu tanto queria, encontrar o homem perfeito, é possível. E que no Messias, o homem perfeito se faz presente. A frase que mais contextualiza o que Lucas faz aos seus é: andou por todo o mundo fazendo bem. Atos 10, 38. Então isso aí vai indicar a visão que Lucas tinha do Messias. É um evangelho altamente intelectual. É um evangelho que ele é detalhista, é um evangelho que é jurídico. Ele vai chegar e dizer: olha, o que eu tenho aqui é aquilo que me foi narrado por testemunhas oculares. Nada mais fiz do que um apanhado geral de tudo aquilo que aqueles que viveram, que andaram, que professaram, que conheceram, testificam a respeito desta pessoa que eu estou citando, do Messias, de Jesus. É o evangelho textualmente melhor escrito de todos eles. E tudo isso porque o grego andava à procura do homem perfeito. É isso que a cultura grega procurava. A gente chegou e citou um dos seus filósofos, dos cínicos, Diógenes, que o tempo todo andava pela cidade com uma lanterna acesa ao meio-dia para ver se assim encontrava o homem que fosse perfeito. Então isso é uma procura da cultura grega. Os gregos anseiam por encontrar aquele que é o homem perfeito. E nada melhor do que Lucas fazer a explanação daquele que viveu como o homem perfeito. E assim a gente termina a parte de Lucas e a gente fica com a deixa para entrar no Evangelho de João na próxima semana.